paz do Senhor, meus amados, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Resgatando a Verdade. Já tem um tempo que eu quero trazer esse vídeo, que Deus tocou no meu coração de trazer uma palavra, e essa palavra, ela ajudou muito na minha vida, numa dificuldade que eu passei durante o período. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje, ela está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 43 em diante, que ele trata de um assunto muito conhecido, de uma história bem conhecida, que é de uma mulher que ela sofreu com fluxo de sangue durante 12 anos. O versículo 3 ele diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. Amém? Porque naquela época, as pessoas que tinham sangue, mesmo em períodos de menstruação, por exemplo, elas tinham que ficar afastadas da sociedade, teria que ficar isolada. Então, como ela tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, imagina essa pessoa sofrendo, afastada de todos, com essa doença. E essa é uma das palavras que me fortaleceu muito em uma dificuldade que eu tive na minha vida, que eu passei 8 anos com problemas de síndrome do pânico e depressão. Hoje eu sou formado em recursos humanos, em administração, só que eu só consegui ser formado pela misericórdia e pela graça de Deus, porque todos os dias nas aulas eu passava mal, eu tinha problema de ansiedade, dificuldade, e eu tinha medo de sair de casa. Quando eu ia para entrevista de emprego eu passava mal, e eu queria ficar isolado da sociedade, porque eu comecei a ter medo, comecei a ter pânico de ficar próximo de pessoas. Então eu queria ficar isolado. Eu tinha dificuldade em ir para a faculdade, tinha dificuldade para ir ao serviço, tinha dificuldade em ir ao mercado. Todo lugar que eu ia, eu tinha dificuldade, em festas e etc. E essa palavra ela me fortaleceu muito, porque eu criei em Deus que eu poderia ser curado. E eu fiz também tratamentos com psiquiatras e psicólogos. E eu não sou contra medicamentos que são receitados por médicos, porque os médicos que estão aqui na Terra, eles são preparados por Deus que capacitou eles. Então o que os médicos podem ajudar nós, ele vai nos ajudar. Só que tem coisas que o médico não consegue fazer, o advogado não consegue fazer, ninguém pode fazer por você. Tem coisas que só Jesus Cristo pode mudar a sua história, mudar a sua vida. E eu consegui ser liberto através de muita oração e consagração e jejum. E depois de 8 anos, parecia que nunca mais eu ia ser curado. Mas pelas misericórdias de Deus, hoje eu estou aqui, eu trabalho, graças a Deus. Hoje eu prego na igreja, uma coisa que sempre profetizaram na minha vida, que um dia eu seria pregador da palavra, e eu nunca acreditei nisso. Eu achava que era histórias que as pessoas inventavam e eu nunca acreditei. E com o passar do tempo, Deus me curou. E tem uma frase que as pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Mas na verdade Deus ele não tarda, ele faz as coisas certas, na hora certa, no tempo certo. Em Eclesiastes a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então temos que aprender a esperar o tempo de Deus. E essa situação que eu tive de depressão, síndrome do pânico, é algo que é muito comum hoje em dia, principalmente com os jovens, com a vida corrida, entre vida de relacionamentos, trabalho, família e muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje em dia que desanima os jovens, muitos jovens envolvidos com bebidas, com drogas, com sexo,
com relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo, e eles acham que isso é a verdadeira felicidade. Isso, com certeza, ela pode te trazer um prazer, mas é um prazer temporário, uma felicidade temporária. Eu já vi pessoas falando que ia pra balada, se divertia, se alegrava, bebia, se sentia feliz junto com as outras pessoas. Só que no dia seguinte, que ela estava na ressaca, que ela estava com enjoo e tudo mais, elas vinha aquela tristeza, aquele desânimo, aquela sensação de estar sozinha. E a única pessoa que é digna de 100% de confiança é Jesus Cristo. Porque o seu pai, a sua mãe pode decepcionar você, o seu esposo, a sua esposa, filhos, seu chefe da empresa, colegas de trabalho. Todo ser humano pode decepcionar você, mas Jesus ele não decepciona. Então, se tem alguém que está vendo esse vídeo que passou por essa mesma dificuldade que eu passei de depressão e síndrome do pânico, lembre dessa palavra da mulher do fluxo de sangue, que ela, após de 12 anos, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos e com remédios, medicamentos, e nada resolveu na vida dela. A única saída que ela encontrou foi Jesus Cristo. E essa é a saída que você pode encontrar. A felicidade não vai estar no mundo. Você pode ter riquezas, aplausos, fama, tudo nessa terra, mas você ainda vai sentir que falta algo em você. E esse algo é a presença do Espírito Santo. E tenha esperança, tenha perseverança. Vocês que estão afastados da igreja ou que não têm nenhuma religião, busque alguma igreja. Busque alguma igreja que os pastores, eles podem ajudar você. Principalmente as igrejas, elas têm o dever de ajudar o próximo, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão com sede e fome do Espírito Santo, porque o pão da vida que